Olá pessoal, eu sou Tati Delfino, artesã de bonecas e bichos de pano, e hoje eu vou trazer para vocês uma aula bem legal, pintura de rostinho de bonecas de pano. É uma aula bem pedida e um tema que muita gente tem dificuldade, e eu vou ensinar para vocês sem segredos como pintar um rostinho de boneca de pano perfeito. Então fica comigo até o final dessa aula de hoje. Eu só vou te pedir uma coisa, já deixa o seu joinha para essa aula e se inscreva no canal para ajudar ele a crescer, esse canal que é novo e eu conto com a sua ajuda. Então vem comigo para essa aula que é bem divertida. Bom, eu tenho aqui algumas cabeças de malha, tá? Eu costumo trabalhar com a malha, tá? Então eu tenho aqui no tecido clarinho. Então, eu vou ensinar para vocês duas técnicas diferentes. Essa que eu mostrei, tá? No começo, bem detalhadinha, e essa mais simplesinha. Então, eu vou começar por essa daqui, tá? Que são só os pontinhos e o risco da boca. Então, como que eu faço? Primeira opção, a pintura das bochechas, a gente pode fazer com tinta para tecido cor-de-rosa. Então, o que que eu faço? Eu pego a tinta com um pincel, sujo o pincel de tinta, tiro o excesso em um tecido, aí eu venho e faço as bochechas. Então, aqui, ó, eu vou pintando. Então, eu só vou sujando aqui. Então, é importante sempre ter um tecido para poder tirar esse excesso. Então, aqui eu tô usando a cor rosa bebê, tá? Que ela é bem suave. Não usem outros tons de rosa, nem rosa chá, nem rosa claro. Usem o rosa bebê, que ele fica bem clarinho, bem suave. Outra dica importante, eu não uso nenhum tipo de gabarito. Então, o que que eu sugiro aqui? Se vocês querem achar o centro do rostinho, para quem tem um pouco de dificuldade, às vezes, em achar o centro, usem uma fita métrica e risquem com uma caneta fantasminha o centro do rosto. Eu não vou fazer isso, porque eu já tenho prática, mas é o que eu diria para fazer. Pega a fita, a própria fita métrica, vê de um extremo ao outro quanto que tem, ó, que nem aqui tá dando 14. Então, eu sei que a metade é 7, tá? Então, eu sei que essa metade tá passando aqui. Então, aqui em 7 centímetros, eu venho com a caneta fantasminha e marco. Porque aí, depois, com o calor, né, que pode ser com um ferro ou com um secador, eu tiro esse risco da caneta. Aqui eu não vou fazer assim. Eu já venho direto, porque eu tenho essa noção, né, de centro. Então, é essa a dica que eu deixo para quem não tem prática. E não só para quem não tem prática, para quem não tem gabaritos, né? Gabaritos de centro, essas coisas, ou gabarito de olho. Eu tô ensinando de uma maneira mais fácil, mais prática para vocês, para quem não tem esse tipo de material. Então, aqui eu vou usar o pinta-bolinha. Para quem não tem pinta-bolinha, pode usar a própria ponta do pincel, gente, porque, ó, é do mesmo tamanho. Aqui, se vocês acharem que esse lado aqui é muito pequenininho, pode usar esse, ó, que é um pouquinho maior, que é exatamente o mesmo tamanho do pincel. Então, por isso que eu digo, não tem dificuldade. Dessa maneira que eu faço, não tem dificuldade. Então, se você não tem o seu... Vai pra lá, Filazinha, minha gatinha querendo invadir a nossa aula. Então, se você não tem um pinta-bolinha, você pode usar o próprio pincel. Então, vamos lá. Então, aqui, pelo centro, eu venho e já marco os olhos. Então, qual que é a outra dica importante aqui para vocês? Já vou virar e já vou mostrar, que é outro... Na verdade, não é nem dica, gente. Aqui diria que é até um pulo do gato. A gente, quando pega uma cabeça, eu não vou colocar esse olho aqui em cima. Ele tá sempre mais para baixo, porque essa altura aqui, de mais ou menos uns 3 dedos, é de testa, gente. Tá? Então, não coloquem esses olhinhos para cima, coloquem eles sempre para baixo. Aí, eu já vou vir com o meu secador e seco.
deixo ele bem sequinho. Aí eu uso régua de boca, tá? Mas vocês podem usar para fazer a boca, mas vocês podem usar qualquer tipo de circunferência. Pode ser uma moeda, um botão, qualquer tipo de circunferência para poder fazer a boca. Aí eu venho aqui embaixo e desenho a boquinha da boneca. Aqui eu tô usando, gente, caneta permanente, na cor marrom. Essa caneta marrom que eu tô usando é da Piloto, tá? Tem essa daqui, tem a preta, que eu vou usar para fazer boneca negra, tá? Então, aqui, a marrom que eu uso para branca, a preta que eu uso para negra. Tem essa daqui também que eu costumo usar, que é um outro tipo de marcador permanente. E tem a Micron, que eu não sei se eu tenho aqui para mostrar para vocês a minha Micron, porque ela tava com a carga já baixa, acho que eu joguei fora. Ah, não, tem aqui. E a Micron também, 005, que vocês podem usar. Todas essas são opções de canetas que vocês podem usar para fazer pintura de rosto de boneca, tá? Então, são essas aqui as opções que eu deixo para vocês fazerem pinturas para bonecas, tá? Então, essa daqui é a primeira pintura de rostinho, que é a simples, que é com tinta marrom, a caneta marrom para pele branca, simples assim, tá, gente? Agora a gente vai para mais detalhado. Essa daqui já é um pouquinho diferente. Eu não vou usar tinta, aqui eu já vou usar a maquiagem mesmo para fazer as bochechas. Então, pode ser qualquer tom de blush, tá? Cor de pele. Também tira o excesso, faz as bochechas. Qual que é a diferença do blush para tinta? A tinta fica permanente. O blush, com o tempo, ele sai. Porém, a aplicação é mais fácil, né? Você não corre tanto risco de errar quanto a tinta. Porque a tinta, se você não tirar o excesso da maneira correta, você pode carregar na hora de pintar as bochechas da boneca. Aí, o que é diferente aqui? Eu não vou fazer os olhos com tinta marrom. Aqui eu vou fazer os olhos com a tinta preta. Então, lembrando, tá, gente? Além de encontrar aquele centro que eu já ensinei pra vocês, pra quem sentir dificuldade, vem com a fita métrica, acha o centro e marca com a caneta fantasminha. Então, eu vou fazer com a tinta preta. Essa daqui tá, acho que meio seca. Deixa eu ver a outra. Então, eu vou virar pra mim. Então, eu acho o centro mais ou menos. E sempre mais para baixo, tá, gente? Nunca lá no alto. Lembrando, deixa mais ou menos uns 3 dedos, 4 dedos de testa. Então, com a tinta preta, eu faço os olhinhos. E já seco. Lembrando que tem que ficar sempre bem sequinho, gente, porque uma pintura de olho borrado, você perde seu trabalho inteiro. Principalmente se você deixar para pintar os olhinhos no final do trabalho, que é geralmente o que a gente faz, né? A gente primeiro monta a boneca inteira e depois pinta o rosto. Então, olhinhos pretos. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu venho com a caneta marrom, tá, gente? Não é com a caneta preta. Primeiro, eu desenho os cílios. Então, eu faço 3 de um lado. 3 do outro. E desenho a boca. Então, a boca, eu sempre coloco ela bem centralizada em relação aos olhos, né? Isso é evidente.
Agora eu faço um narizinho. E venho marcando sardinhas, começando com um pontinho no centro, bem embaixo do nariz. E aí eu começo espalhando pontinhos aleatórios para a direita e para a esquerda. Aí fica a gosto, gente, de cada um. É assim que eu faço. Vou até um lado e aí depois eu venho para o outro lado. Aí agora, com o pinta-bolinha, com o boleador, na verdade, agora. Esse daqui, bem fininho, com esse daqui, que é bem fininho. Eu faço 2 pontinhos de luz de um lado. E aqui também, dentro do olho da boneca. E com esse daqui, que tem a ponta, o boleador maior, mais grosso, eu venho aqui na bochecha e faço um pontinho de cada lado. Aqui pode ser também um coração. Para quem tem a mão firme, pode desenhar um coração com o próprio boleador, ou se não, pode recortar um coração de feltro bem pequenininho e colar aqui. E ainda com a caneta marrom, eu venho e faço os cílios para um lado e para o outro lado. E aí, gente, fica esse rostinho mais estilizado, né? Mais delicadinho. E esse simples. Por muito tempo, gente, eu fiz esse tipo de carinha. E sempre vendeu e sempre fez o maior sucesso. E agora, só para variar um pouco, eu tô fazendo esse mais desenhadinho. E os dois agradam muito. E essa foi a minha dica de hoje. E essa foi a minha aula. E eu só vou mostrar para vocês 3 bonecas prontas para vocês terem uma ideia de como fica. Ah, só uma outra coisa, antes de terminar. Na pele negra, tá? Eu uso a tinta preta e também faço as bolinhas, ó, um pouquinho mais próximo para vocês verem. Na pele mulatinha, eu também sigo a mesma linha, ó, com a caneta marrom e a tinta preta. E aqui os exemplos, ó. Uma boneca com a pintura simples. Uma mulatinha, que foi a que eu mostrei no começo da aula para vocês, com a pintura mais desenhadinha. E uma boneca negra, também com a pintura um pouquinho mais desenhadinha. E foi isso, gente, a minha aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem muito aí, bonecando bastante. Um beijo grande.